Caros amigos do canal Via Romana, como vão? Sou o professor Rafael Queiroz, saudações. Essa é a nossa segunda aula de História da Filosofia Cristã e hoje nós vamos tratar do conceito de filosofia cristã. Afinal de contas, é possível falar de uma filosofia em termos cristãos? É o que nós vamos discutir hoje nessa aula. Qual o contexto disso daqui que nós estamos falando? Bom, ao longo dos séculos houve um intenso debate sobre se podíamos falar de filosofia cristã, de uma filosofia cristã medieval, patrística, escolástica, etc. Para muitos historiadores da filosofia e até filósofos, esse pensamento desenvolvido pelos padres da igreja se parece mais com teologia do que com filosofia. E é muito natural que assim seja para quem olha de fora. Por quê? Tradicionalmente, a filosofia sempre partiu do pressuposto de que a razão humana ela é capaz de conhecer a verdade, de chegar à verdade, através do exame lógico da realidade. E o que a fé nos traz, o que a revelação divina nos traz, a doutrina cristã nos traz, é uma noção um pouquinho diferente, que é a seguinte: o cristianismo ele entende que a razão ela é poderosa, ela é capaz de nos esclarecer muitas coisas, mas não sobre as coisas sobrenaturais. Nessa esfera do sobrenatural, só a fé pode penetrar. Então, quanto à natureza íntima de Deus, quanto às relações de Deus com a humanidade, os desígnios de Deus para com o homem, isso só a fé pode nos trazer um esclarecimento. A razão, aí, ela é completamente incompetente. Tá? Então, a razão poderia, dentro desse pressuposto, nos esclarecer sobre certas verdades naturais, mas sobre as verdades sobrenaturais, ela nada pode nos dizer. E é bem verdade que aquilo que nós chamamos de filosofia cristã, que é esse pensamento dos padres da igreja, desenvolvido ao longo dos séculos, é um pensamento que se alimenta de temas teológicos, de temas derivados da revelação divina, que não poderiam ter sido descortinados pela razão, porque são temas ligados a essas verdades sobrenaturais. Perfeito? Então, daí essa polêmica se é ou não possível uma filosofia cristã. E é o que nós vamos tentar esclarecer nessa aula de hoje. Perfeito? Então, nós vamos começar aqui do início, definindo o conceito de filosofia. É muito importante os senhores terem em mente que, para avançar em qualquer tipo de conhecimento no que tange a filosofia, é fundamental ter bem claro as definições dos termos que nós estamos utilizando. Tá? É bem verdade que o termo filosofia pode ter várias acepções. Houve na história da filosofia definições diferentes, mas aqui eu pego uma definição que foi dada por Pitágoras, que é uma definição originária, pioneira, foi o primeiro a fazer uma definição do termo filosofia, que vem do grego, né? E que significa amor à sabedoria. Philo, amor, sofia, sabedoria. Bom, no grego, quando a gente fala de amor, amor é falta, é ausência. Então, amor à sabedoria é algo que indica no homem uma falta, uma ausência de conhecimento, ou seja, uma ignorância natural que só poderia ser vencida, só pode ser vencida por esse amor à filosofia, por esse amor à sabedoria, melhor dizendo, que é a filosofia, tá bom? Então, antes da filosofia ser uma doutrina, tá? Não que ela não seja também, ela é uma postura, que é essa busca pela verdade, tá? Que é uma fé também no poder da razão humana, uma fé humana, obviamente, mas uma fé no poder da razão humana em descobrir a verdade, em saber o que é verdadeiro, em conseguir distinguir o falso do verdadeiro. Perfeito? Bom, partindo dessa definição de filosofia, vamos voltar aqui ao que nós dissemos na primeira aula. Nós expusemos o pensamento de um dos padres da igreja, Clemente de Alexandria, sobre a importância da filosofia no campo da fé. E Clemente ele fala para nós partirmos de dois filósofos, Pitágoras, que foi quem cunhou esse termo filosofia, foi quem inventou essa palavra filosofia, e Platão. Tá? Então vamos aqui distinguir
o que em Pitágoras e Platão interessava a Clemente, interessa a nós, enquanto cultivadores da ideia de uma filosofia cristã? Bom, Pitágoras ele foi o primeiro filósofo a quem ocorreu a ideia de que o princípio de onde tudo deriva, de onde tudo parte, de onde tudo tem origem, né? O princípio originário, né? O início de todas as coisas, não é uma coisa concreta. Água, ar, etc. E por que falo disso? Vamos pegar os chamados filósofos pré-socráticos anteriores a Sócrates, que desenvolveram suas doutrinas, seu pensamento ali, por volta do século VII, século VI, antes de Cristo. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etc. Esses filósofos eles partiam de uma indagação, de onde tudo vem. E eles divergiam quanto à explicação da origem. Então, a grande preocupação desses filósofos era quanto à origem, a origem de todas as coisas, né? Qual é a causa primeiro de todas as coisas. Então, uns diziam, é a água, o caso do Tales de Mileto, outros diziam, é o ar. Né? Enfim, e Pitágoras foi o primeiro filósofo que pertence, obviamente, a esse círculo dos filósofos pré-socráticos, a dizer o seguinte: não vem nem da água nem do ar. Tudo, na realidade, deriva do número, deriva da matemática. A matemática seria a origem de tudo. Então, ele é o primeiro a definir como causa inicial de todas as coisas um princípio abstrato. Tá? Então, o ser, aquilo que existe de verdade para Pitágoras, não é algo concreto, é algo abstrato, é o número. Perfeito? Bom, Platão ele vai recolher essa noção pitagórica, vai também se valer das lições de Parmênides, também foi um filósofo pré-socrático, tá? Que dizia o ser é e não pode não ser. Né? E ele vai nos introduzir, no caso Platão, ao chamado dualismo. Tá? Um dualismo pronto e acabado. Né? O que é esse dualismo platônico? Basicamente é o seguinte: há um mundo sensível, que é esse aqui que nós estamos. Né? Esse mundo sensível ele é baseado na pluralidade, na temporalidade, na mutabilidade. Perfeito? Ele não é a fonte real do conhecimento, pois é um mundo de aparências. Então, o máximo que esse mundo pode fornecer são impressões. Impressões mais ou menos verdadeiras, mas não o conhecimento da verdade em si. Tá? Essas impressões, Platão chama de opinião. É preciso distinguir o seguinte: quando Platão fala de opinião, ele não está falando de uma coisa inteiramente falsa. Tá? Acontece que para Platão a opinião é um conhecimento inferior ao que ele chama de episteme, que é a ciência. Tá? Esse conhecimento científico, epistemológico, né, esse conhecimento da verdade tal como ela ele depende de um contato do filósofo com o mundo inteligível. Então aí a gente já vê como que esse conceito, né, de dualismo em Platão se faz ali presente no seu pensamento. Você tem um mundo sensível, tem um mundo inteligível, que é um mundo superior, baseado na unidade em vez da pluralidade, na eternidade em vez da temporalidade e na imutabilidade em vez da mutabilidade, tá? Como é o mundo sensível. Então ele é o oposto do mundo sensível, tá? Ele é a origem do conhecimento, pois é um mundo em que habitam as realidades. E que realidades seriam essas? Bom, a realidade em Platão é a ideia. Essa palavra ideia é inclusive um neologismo que Platão criou. Era uma palavra que não existia até então. E essa palavra designa enxergar, designa ver. Ou seja, o que é ideia em Platão? Ideia é a visão, é o ver. Tá? Que significa contemplação dos modelos, dos paradigmas. Basicamente o que Platão está dizendo é o seguinte: tudo que existe aqui embaixo no mundo sensível, tá, é uma cópia do que existe no mundo inteligível, uma cópia imperfeita. Tá? O modelo está lá, nesse mundo inteligível, nesse mundo superior, e quem é que tem o poder de acessar esses modelos? É o filósofo.
Ele eleva a sua mente até esse mundo inteligível, ele vê a realidade tal como ela é, e aí ele sim conhece as coisas tal como são, e não como parecem ser, tá bom? Então, para Platão, cada ideia, né, é uma unidade imóvel, ou seja, ela não muda, tá bom? A relação entre essas coisas sensíveis e as ideias é a de participação. Então, por exemplo, a ideia de homem é uma ideia eterna, imutável, tá? Da qual todos os seres humanos participam em maior ou menor grau. Há seres humanos que são mais próximos da ideia perfeita de homem e outros não. Um homem, quando cultiva a sua razão, quando cultiva a sua natureza, né, racional, ele se aproxima mais desse ideal de homem que habitaria nesse mundo perfeito, mundo dos paradigmas. Tá? Um sujeito que vive, passa a vida inteira, né, ignorante, não cultiva a sua mente, esse é homem, mas não é tão perfeito enquanto homem quanto aquele que, né, cultivou a sua racionalidade. Porque o que é a natureza humana por excelência? É a razão, é a racionalidade. Né? O homem é um ser racional. Tá? Então, de onde Platão vai tirar essa noção de ideia, de modelo, paradigma, esse dualismo aí e tal? Ele vai tirar, né, de Sócrates. Sócrates já desenvolvia antes de Platão uma noção que era de logos. Tá? Logos pode significar conceito ou definição. Também tem outras acepções, mas no pensamento de Sócrates, logos é o conceito, ou a definição. O que quer dizer isso? Não quer dizer o conceito verbal, pura e simplesmente, né? A expressão verbal, linguística de uma ideia, mas sim a razão de algo, a razão de alguma coisa ser o que ela é. Então o conceito verbal ele seria uma expressão desse algo que a coisa é, desse ser que a coisa traz, tá bom? E aqui é que inicia a interseção do cristianismo com as especulações filosóficas gregas. Olhemos para o Evangelho de São João, logo no primeiro capítulo. O que São João fala? No princípio era o Logos, em português está traduzido, era o verbo, que dá no mesmo. Tá? Esse conceito também ele foi assimilado, né, por Filon de Alexandria, um filósofo judeu, tá? Que recebeu forte influência dos gregos, de Platão, Pitágoras, etc. E Filon ele viu o Logos como a ideia divina do mundo, ou seja, o Logos seria o modelo a partir do qual Deus teria criado o mundo, ou seja, Deus é o Criador, o Logos seria, né, esse paradigma, né, a partir do qual Deus fez as coisas. Tá? Então o Logos seria um mediador entre Deus e o mundo. O que São João está dizendo quando ele atribui a Jesus esse papel de Logos? Ele está dizendo o seguinte, que aquele Logos que os filósofos pensaram, perceberam através dos seus raciocínios, ele se encarnou, ele se fez homem, né? Ele é uma pessoa divina, tá? Ele se fez homem, se fez carne, perfeito? Então, aquilo que era objeto de busca dos filósofos se fez presente concretamente no mundo, né, na figura de um homem que é Jesus Cristo. Tá? Enfim. Então, quando a gente fala de filosofia cristã, a gente tem que ter em mente tudo isso daqui, né, que houve uma interseção ali, a partir desse conceito, com o pensamento grego, e a partir dessa interseção que essa filosofia cristã vai se desenvolver. Tá? Então, quando a gente define filosofia cristã, propriamente dita, né, o conceito de filosofia cristã, nós podemos dizer que é cristão. Toda filosofia que vê na revelação, é cristã, né? Toda filosofia que vê na revelação é um aliado, tá? Um auxílio valioso e necessário para a razão. Então, a perspectiva de um filósofo cristão é a razão, ela é importante para avançar em certas verdades, mas ela é incapaz de avançar para outras. Então, ela vai precisar do auxílio da fé, vai precisar do auxílio da revelação. Então, a filosofia ela vai até aqui, mas para ela ir daqui para lá, ela precisa da fé. Tá?
é esse, trocado em miúdos, o conceito de filosofia cristã. Tá? Repito, é toda a filosofia que vê na revelação um auxílio valioso e necessário para a razão. Ou seja, é uma filosofia que não nega a contribuição da razão, né, da especulação feita pelos gregos, mas que completa essa especulação com a revelação. Perfeito? A filosofia parte da experiência e parte da razão. Né? Tomada em si mesma, né, a filosofia ela parte disso, da experiência humana, da razão humana. Tá? A teologia, que é uma disciplina que deriva da fé, ela parte da revelação. Tá? E aqui é importante refutar uma posição que é do Victor Cousin, né, um filósofo, que dizia o seguinte, né, a filosofia que precedeu Descartes era a teologia. Então ele negava toda essa reflexão feita na Idade Média pelos padres da igreja, o status de filosofia. Tá? Dizia, olha, isso é teologia, porque, bom, isso é um discurso sobre a revelação divina, sobre a Bíblia, não é? Sobre o que Cristo disse, sobre o que os profetas disseram. Isso não tem nada a ver com filosofia, tá? Porque isso exige um ato de fé que a filosofia dispensa. Perfeito? E aqui a gente precisa também pontuar bem as coisas. Inclusive para deixar claro que esse curso aqui não é um curso de teologia cristã, é um curso de filosofia cristã, que tem diferenças. A teologia cristã ela vai abordar certos temas que a filosofia cristã não aborda. Por exemplo, a teologia cristã ela vai abordar os dogmas, a transubstanciação, por exemplo, do pão e do vinho no Santíssimo Sacramento do altar, né? Na Sagrada Eucaristia. A filosofia não adentra nisso. A filosofia cristã não adentra nisso. Então a gente vai mostrar aqui para vocês qual é o escopo da teologia e o da filosofia cristã. São dois objetos de estudo de análise diferentes. Tá? Então, para começar aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, a filosofia cristã, a filosofia medieval, ela era vista como um auxílio, um auxiliar da teologia. Tá? Tinha, inclusive, um ditado na Idade Média, em latim, filosofia ancilla teologia, ou seja, a filosofia é serva da teologia, ela serve a teologia. Tá? Então a filosofia manteve a sua distinção enquanto disciplina. Por quê? Vamos mostrar por quê. Em primeiro lugar, os teólogos medievais, eles eram também filósofos, tá? Tendo abordado problemas lógicos, metafísicos, éticos e epistemológicos em sua reflexão. Então, muitas das vezes, esses teólogos, eles antes de adentrarem a teologia propriamente dita, eles abordavam uma série de questões que eram abordadas já desde os gregos, né? Problemas relativos à lógica, né? A metafísica, ou seja, a análise do ser, né? O estudo do ser, né? O estudo do bem, né? O que é o bem, o que é a virtude, né? A ética, e epistemológicos, né? A questão do conhecimento, qual a origem do conhecimento, como é que se constrói, né? Se desenvolve o conhecimento no homem, etc. Os teólogos medievais, eles também abordaram certos problemas de natureza filosófica, como a existência de Deus, né, da alma, tá? A imortalidade da alma, tá? A divisão, estrutura, a hierarquia das ciências, temas ligados também à cosmologia, são todos temas da filosofia. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, a existência de Deus é um tema da filosofia? Sim, é. É um tema da filosofia. A natureza de Deus, a natureza íntima de Deus, não. Aí já é um tema da teologia. A questão da trindade, né? A unidade, a trindade de Deus, já é um tema da teologia. Né? Mas a existência de Deus, se há um Deus criador, né, que fez o universo, isso é um tema que a razão filosófica se debruça. Né? A existência da alma também, né? Sócrates, lá no livro Fédon, ele trata a questão em termos lógicos, em termos metafísicos. Ele não precisa adentrar no campo da religião para abordar essa questão. Tá? Então a gente precisa deixar claro o seguinte, que a origem do pensamento
e dos temas não diminui, nem elimina o seu valor filosófico, o valor filosófico do pensamento cristão medieval. Tá? O filósofo ele pode especular a partir de várias coisas, pode especular a partir de um mito. É o caso, por exemplo, de Sócrates, no livro Banquete. Ele pega lá o mito de Eros, né? Tem lá uma série de referências, né, à mitologia grega, aos deuses gregos, para tentar explicar a questão da origem do amor, da natureza do amor. Né? O diálogo Banquete é sobre isso. Tá? O filósofo também pode especular a partir de um sonho, de uma experiência pessoal. O que vai contar para aquilo ser ou não filosofia é se ele submete isso ao método da filosofia, que é basicamente a demonstração racional rigorosa. Tá? A filosofia ela tem por característica ser um saber que busca o rigor na demonstração, ou seja, você não pode simplesmente dizer que uma coisa é, você tem que mostrar que é, você tem que demonstrar que é, da forma que você está dizendo. Tá? Então, desde que ele utilize esse método lógico, esse método rigoroso, ele está praticando filosofia, independente da origem do pensamento que ele está desenvolvendo. Tá bom? A diferença também que deve ser feita entre a filosofia cristã e, por exemplo, a filosofia moderna e as demais filosofias que não se inspiram na revelação é a seguinte: a filosofia cristã ela não afirma nenhuma autonomia da razão frente à fé, nenhuma soberania, mas uma sinergia, ou seja, uma união em vista de uma visão mais ampla da realidade. Né? Realidade essa que não se limita ao campo natural, mas que abrange também o sobrenatural. Na filosofia moderna, o que nós temos é a razão colocada acima da fé. Quer dizer, a razão ela não pode estar subordinada à fé, a filosofia não pode servir de auxiliar à teologia. A filosofia ela é completamente independente, alheia, soberana à fé e pode desenvolver suas reflexões ignorando solenemente a revelação. Tá? No mundo grego, né, obviamente não havia ainda aparecido o Cristo, né, a revelação cristã não tinha acontecido, então nem cabe entrar nesse mérito, né, no que tange a filosofia grega. Tá bom? Outro ponto que também temos que deixar claro quando a gente define filosofia cristã é que, em primeiro lugar, o filósofo cristão, aquela pessoa que quer expor, né, a filosofia em termos cristãos, ele deve submeter o seu juízo às verdades de fé formuladas pela igreja, né, ao magistério da igreja. É basicamente isso. E por outro lado, tá, essas conclusões que os filósofos cristãos eles tiram, tá, não são infalíveis também. Tá bom? A razão ela não tem o privilégio da inerrância. É inerrante só o magistério da igreja, né, em certas condições também. Tá? Porém, apesar de não essa prática da filosofia cristã garantir inerrância a quem se dedica a ela, tem uma série de vantagens. Né? Quais são? Em primeiro lugar, a fé preserva a filosofia de muitos erros, pois a fé traça à razão certos limites. Tá bom? Há verdades que precedem a fé, como por exemplo, Deus existe, e cuja averiguação é uma exigência também, né, para assegurar o ato de fé por um obséquio da razão. Então, nesse ponto também é uma vantagem que a filosofia cristã tem aí como atividade. Tá? A fé impõe uma atitude otimista e quieta. Tá? Nada de uma atitude investigativa, crítica, inquieta, que formula e reformula sem fim os mesmos problemas. Então, a filosofia cristã ela evita, né, que a razão fique indo e vindo sem nenhuma direção. Isso é importantíssimo. Né? A fé ela dá uma direção ao exercício filosófico. Tá?
além de traçar certos limites, ela dá também uma direção, tá? A fé também vai orientar o trabalho filosófico, tá? Dando a ele um fim essencialmente religioso, né? Sua filosofia, né, a filosofia do filósofo cristão não é, né, nem o ideal aristotélico do bios teoréticos, né, a felicidade extraída de uma busca da verdade sem nunca chegar, né, ao termo dessa busca, tá? Nem é também aquele ideal de Bacon, né, do domínio do homem sobre a natureza, que é a visão moderna, quer dizer, a filosofia como um instrumento para dominar a natureza, né, o conhecimento como um instrumento para dominar a natureza. Tampouco é o ideal de Goethe, que é de investigação infatigável, quer dizer, a filosofia como eterno questionamento, né? Eterna busca sem chegar a um objetivo. Tá? O ideal da filosofia cristã é inteligir e esclarecer a verdade eterna, que é Deus. Tá? Então seu papel é edificação, basicamente edificação. A filosofia como auxiliar da obra da salvação da humanidade. E nesse sentido, é que nós vamos desenvolver aqui o nosso curso, fornecendo aos senhores aí, né, os conceitos, as noções que advêm, né, da filosofia dos padres, com esse objetivo, fortalecer a fé católica no mundo que é cada vez mais secularizado e que se opõe à fé. Isso é fundamental, é importantíssimo mostrar que a fé ela pode enfrentar a razão face a face, porque ela não nega a razão e complementa a razão, né? Enfim, então a nossa segunda aula termina por aqui, pessoal. Eu espero que os senhores tenham apreciado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, os senhores podem deixar aí tá abaixo. A gente tenta, quem sabe numa aula, a próxima aula, tirar, caso seja uma dúvida pertinente, tá bom? Então, temos aí deixado também o Pix do nosso canal. Se os senhores quiserem ajudar, esse curso é gratuito, absolutamente gratuito, porque o objetivo é espalhar conhecimento que edifique em prol da salvação, em prol da fé, em prol do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né, do seu Evangelho, da sua doutrina, tá bom? Quem puder ajudar, a gente agradece muito. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.